quarta-feira e nós vamos começar a nossa aula. Hoje, novamente, nós vamos ter somente videoaula explicativa com a matéria de História, pois nós estamos terminando o livro 1, né? Aqui, ó, módulo 1, nós já estamos terminando o livro módulo 1 e tá faltando só algumas matérias, algumas atividades de História para fazer. Então, vamos terminar. Pois, na segunda-feira, dia 4 de maio, vou mandar um bilhete aí para vocês essa semana, para que vocês entreguem esse livro módulo 1 completo. Quem tiver com o livro completo irá receber 3 pontos. Esse livro aqui irá valer 3 pontos para quem completar o livro. Então, como está faltando história, vamos terminar aqui a nossa matéria de história. Abram aí o livro na página 295 e acompanhem a leitura comigo. Nós vamos estudar engenhos, os engenhos de açúcar, como que funcionava, como que era. Então, vamos lá. O engenho de açúcar. Então, façam a leitura aí desse primeiro parágrafo e comparem comigo aí essa imagem. Vamos ver como que era o engenho naquela época, as casas e as fazendas onde que eram produzidos o açúcar. Então, vamos lá. Geralmente, tinha aqui a capela, onde eram realizadas cerimônias religiosas, como casamento, batizados. Ao redor dessa capela, geralmente eram localizadas a Casa Grande. A Casa Grande, gente, era onde moravam os donos das senzalas, né? Aqui, ó, morava um senhor de engenho e sua família. Geralmente era uma construção ampla e com diversos cômodos, né? Hoje em dia, antigamente falava casa grande. Hoje em dia, se a gente for comparar, nós falamos mansão, né? Não é assim que a gente fala, nossa, quando a casa é aquela casa enorme, cheia de cômodos. E antigamente, realmente, tinham muitos cômodos. Era uma casa, assim, enorme, porque as famílias eram grandes. Então, às vezes, uma família era composta por 16 membros, por 16 pessoas. Então, olha como que a casa não tinha que ser grande. E também, depois da casa grande, tinha a casa de engenho. A casa de engenho era onde era extraído o caldo da cana-de-açúcar para extrair e produzir o açúcar. Então, geralmente era localizado bem à frente da casa grande, com um pátio, né? E o local lá para extrair a cana-de-açúcar, o caldo da cana-de-açúcar. E aqui tinha a senzala. A senzala já era bem mais afastada do engenho, da casa grande, das capelas, né? A senzala era bem afastada, porque era onde ficavam os escravos, né? E os escravos tinham uma certa distância, não podiam se misturar muito com os donos da casa grande. Então, vamos para a próxima página, 296. A produção do açúcar. Né? Eu já falei que eles ganhavam muito dinheiro com a produção do açúcar, porque antigamente o açúcar não era encontrado tão facilmente igual nós encontramos hoje. O açúcar era dificilmente de ser encontrado e ele valia muito na época. O preço dele era bem alto, por isso que enriqueciam os donos do engenho. Então, durante o período colonial, o açúcar era um produto raro e muito caro. E quase todo o açúcar produzido era exportado para a Europa. Ficava uma quantidade mínima aqui no Brasil. A maioria era exportado para fora, para o outro continente, que era a Europa no caso. E além do lucro, né, dos senhores, dos donos da casa de engenho, além do lucro deles, a coroa portuguesa que colonizou o Brasil também lucrava, porque a coroa portuguesa
colocava altos impostos sobre esse açúcar. Então, quem produzia lucrava e quando era vendido, a coroa também lucrava com os impostos. E como funcionavam esses trabalhos no engenho? Gente, era um trabalho bem exaustivo, com poucas condições assim de trabalho. Eles não tinham um local assim adequado para trabalhar. Às vezes era um local úmido, escuro, não tinha muitas condições boas de trabalho. E eles trabalhavam por muitas horas. Eles trabalhavam até 18 horas por dia. Olha só, vamos comparar com hoje em dia? Hoje em dia, em média, nós trabalhamos de 6 a 8 horas por dia. Tem algumas exceções que trabalham 12 horas por dia, mas folgam. Aí tem a folga, né? Um dia sim, um dia não. Trabalho um dia sim, um dia não. Mas antigamente era todos os dias, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. E eles trabalhavam todos os dias 18 horas por dia. Imagina, o tão exaustivo que era. Então, quando eles não conseguiam, por exemplo, trabalhando lá todo dia, 18 horas por dia, e eles não conseguiam produzir muito, eles eram castigados, maltratados, para que não acontecesse isso, porque os donos dos engenhos achavam que eles estavam fazendo uma rebelião, que eles estavam fazendo uma resistência para não querer trabalhar, ou então para fazer uma sacanagem com eles, para quebrar a produção. Mas não era, o trabalho era exaustivo, chegava uma hora que a pessoa passava mal, que a pessoa não aguentava mais trabalhar. E aí os donos dos engenhos às vezes batiam, né? Colocavam eles presos, isolados em algum lugar, castigavam mesmo eles e maltratavam mesmo, achando que eles estavam fazendo aquilo de propósito. Também havia trabalhadores escravizados que realizavam serviços domésticos, geralmente eram as mulheres, né? A maioria das vezes as mulheres trabalhavam dentro da casa grande, servindo aos seus senhores, fazendo comida, limpando a casa, cuidando dos filhos. Então as mulheres ficavam com essa parte. Bom, depois dessa explicação, vocês irão realizar a atividade da página 297. Mas vamos continuar aqui a nossa conversa. Bom, a sociedade colonial, página 298. No período colonial, as famílias eram patriarcais, ou seja, todos os membros deviam obedecer à autoridade máxima, representada por uma figura masculina. Então, por exemplo, eu naquela época morava na casa grande e as famílias naquela época eram patriarcais. O que é patriarca? É masculina. Então, a minha autoridade máxima era uma figura masculina naquela casa. Bom, se eu tivesse o meu pai era o patriarca da casa, ele que comandava a casa. Mas no caso, o pai faleceu, aí o cargo ia para o irmão mais velho, para o filho mais velho, né? Para o primogênito. Então, aí todos da casa não deveriam obedecer o filho mais velho, inclusive a mãe dele. A mãe dele também tinha que obedecer a ele, porque naquela época só figura masculina que tinha autoridade. E se não tivesse filhos, professora? Aí o irmão, tinha que ter algum irmão do pai que morreu, tinha que ter uma figura masculina, algum parente, qualquer pessoa assim, ligada àquela família que fosse homem para comandar, para ser autoridade naquele lar. As meninas eram educadas para casar, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos. Os meninos eram educados para trabalhar fora e realizar todos os tipos de atividades, né? Serem donos de engenho, serem médicos, dentistas. Então, os meninos eram voltados mais, eles até estudavam mais do que as meninas naquela época.
Mas, naquela época, gente, não existiam somente escravos. Também existia uma minoria, que era bem pouco, trabalhadores livres, que eram aqueles que conseguiram a liberdade. Mas esses trabalhadores livres eram pobres e dependiam de um serviço para conseguir manter o seu sustento. E aí, o que acontecia? Eles voltavam a trabalhar lá no engenho, mas aí eles recebiam por isso. Então, olha só, embora fossem minoria, também havia trabalhadores livres nos engenhos. Eles viviam em melhores condições do que os escravizados. E era comum que eles trabalhassem na lavoura, no corte da lenha, no transporte do açúcar ou como carpinteiros. Então, o trabalho deles já não era tão exaustivo igual dos escravos que ficavam no engenho produzindo açúcar. O trabalho deles era um pouco melhor, né, vamos dizer assim. E eles não sofriam aqueles castigos que os escravos sofriam, porque eles eram homens livres. As mulheres pobres também auxiliavam nos serviços domésticos. A resistência à escravidão. Bom, gente, todo mundo sabe que chega uma hora que a gente não aguenta mais. E foi o que aconteceu com os escravos daquela época. Muitos escravos já não aguentavam mais aquela situação de escravidão e começaram a resistir fortemente contra aquela situação. Os que mais resistiam, que iam contra a escravidão, eram os africanos, os afrodescendentes. Os indígenas até que não muito. Mas os africanos, eles resistiam e lutavam bravamente contra a escravidão. Sabe o que eles faziam? Eles começavam a produzir num ritmo mais lento, eles trabalhavam mais devagar para não produzir muito naquele dia, para atrapalhar a produção do dono da casa, para muito dinheiro. Eles quebravam ferramentas ou eles queimavam as plantações de cana-de-açúcar para ver se o patrão livrava eles daquela escravidão. Os escravizados também fugiam e formavam comunidades em meio à mata em regiões de difícil acesso. Essas comunidades eram chamadas de quilombos. Os quilombos eram comunidades, como se fossem vilas, e eram formados pelos escravos que fugiam desses engenhos. Então eles fugiam, adentravam na mata e criavam a comunidade deles. E aí, para ter uma organização dessas vilas, eles nomeavam um rei, né? Todo quilombo tinha um rei, um chefe. E um dos maiores quilombos foi a colônia dos Palmares, vocês já devem ter ouvido falar. Formado no século XVII, na divisa dos atuais estados de Alagoas e Pernambuco. O quilombo dos Palmares chegou a ser habitado por cerca de 20.000 pessoas, então era praticamente uma cidade. E resistiu por quase 100 anos, olha só. Porque, às vezes, quando formavam os quilombos, eles não conseguiam durar muito, porque os donos dos engenhos caçavam eles, achavam e desfazia a vila, né, o quilombo deles. Mas esse de Palmares resistiu muito e durou por muito tempo e cresceu bastante. E eu falei com vocês que eles eram governados por um rei lá no quilombo. E um dos mais conhecidos é o Zumbi dos Palmares. Foi o seu último rei e também o mais conhecido deles. Então, agora vocês irão realizar a atividade da página 300 e vocês irão fazer uma leitura da página 301 e a atividade da página 302. Gente, para terminar o nosso livro de história, façam também essas páginas aqui, ó, 305 e 306, que eu coloquei aqui. Porque lá na rotina eu esqueci de colocar. Mas aí lá na rotina tá até a página 302.
Mas para nós finalizarmos o nosso livro, vocês irão fazer a 305 e a 306 também, tá bom? Então façam as atividades, sigam a rotina, gente. E amanhã a gente volta com a próxima aula. Beijos!